Ambos os lados se recuperavam após o último confronto de porta-aviões, mas os japoneses estavam preocupados. O campo Henderson ainda operava e estava quase em pleno funcionamento após o bombardeio noturno bem-sucedido que o interrompeu semanas antes. A campanha terrestre para capturar o aeródromo também enfrentava dificuldades. Isso significava que o exército imperial japonês precisava de mais homens e muito equipamento pesado para tentar novamente, mas o aeródromo restaurado significava que, mesmo sem a presença de porta-aviões dos Estados Unidos da América, os transportes lentos seriam vulneráveis. Portanto, a Marinha Japonesa precisaria retornar para tentar suprimir o campo Henderson novamente. Os Estados Unidos da América descobriram sobre os transportes e navios de guerra adicionais sendo enviados para Rabaul e começaram a planejar seus próprios reforços, surpreendendo a Marinha Imperial Japonesa. Com a superioridade aérea diurna e a improvável tentativa da Marinha Japonesa de realizar outra incursão, como a primeira Ilha Savo após a derrota em Cape Esperance, o abastecimento dos Estados Unidos da América estava um pouco mais fácil, apesar dos ataques aéreos japoneses para atrapalhar os procedimentos. A operação mais complexa da Imperial Japanese Navy começou no dia 12 de novembro. Yamamoto havia enviado toda a classe Kongo, além de 7 cruzadores pesados, 3 cruzadores leves e dezenas de destroyers para a área, embora, além dos aviões baseados em terra, houvesse apenas um porta-aviões operacional nas proximidades. Para este elemento da operação, o almirante Abe partiu com um total de 26 destroyers, um cruzador leve, os encoraçados Hiei e Kirishima, além dos transportes. O objetivo era se dividir em 2 grupos. Uma flotilha de destroyers escoltaria os transportes e os demais navios de guerra iriam para o campo Henderson. Knight cobriria teoricamente a sua aproximação e, novamente em teoria, ao amanhecer do dia 13, a Força Aérea Cactus seria um monte fumegante de destroços, e então não importaria se os transportes lentos ainda estivessem ao alcance de um ataque aéreo teórico. Os grupos de superfície dos Estados Unidos da América eram liderados pelos almirantes Scott, recém-chegado da Batalha do Cabo Esperance, e Callahan. Eles protegeram os transportes dos Estados Unidos da América que se dirigiam para lá e depois apoiaram as tropas em terra com tiros de 5 e 6 polegadas de Atlanta, Helena e alguns destroyers para a grande apreciação dos fuzileiros navais em terra. Apesar dos danos de compromissos anteriores, incluindo um elevador dianteiro quebrado, o porta-aviões United States Ship Enterprise foi posicionado para cobertura distante. Quando os aviões de reconhecimento americanos avistaram as formações japonesas que se aproximavam, os grupos de Callaghan e Scott foram designados para interceptá-las. Os transportes dos Estados Unidos da América também estavam na área, junto com as tropas recém-desembarcadas e a marinha japonesa pegando um ou ambos expostos ao bombardeio naval. Seria tão desastroso quanto o campo Henderson ser incapacitado novamente. Scott tinha experiência em comandar uma ação noturna contra a Marinha Imperial Japonesa e aprendeu com alguns dos erros cometidos naquela batalha. Mas Callaghan era apenas um pouco mais sênior, e então, seguindo a tradição naval, Callaghan assumiu o comando da operação combinada. O equilíbrio de forças dos Estados Unidos da América era muito diferente do Imperial Japanese Navy. Eles não tinham nenhum navio capital. Os 2 maiores navios eram os cruzadores pesados Portland e San Francisco, além de 3 cruzadores leves, o grande Helena da classe Brooklyn e os menores Atlanta e Juno. Além disso, eles tinham 8 destroyers, incluindo 2 da nova classe Fletcher, sendo um deles o próprio United States Ship Fletcher. Apesar de San Francisco não possuir o radar mais moderno de alguns dos outros navios, Callaghan a escolheu como navio almirante, assim como no Cabo Esperance, por ser a mais impressionante dos 2 cruzadores pesados. Enquanto isso, Scott estava a bordo do Atlanta. Isso deixou os Estados Unidos da América em desvantagem no Departamento de Forças Leves, mas os 2 Atlantas e os canhões superiores dos destroyers americanos provavelmente equilibrariam a disputa contra a força de ataque do almirante Abe. Mas permaneceu incerto como, além de alguns possíveis torpedos de destroyers sortudos, os navios dos Estados Unidos da América planejavam enfrentar um par de navios capitais que foram explicitamente projetados para matar cruzadores usando cruzadores. Callaghan não estava feliz com a situação, sabendo que 2 encouraçados dos Estados Unidos da América também estavam no teatro,
mas recebeu ordens para interceptar e lideraria seus navios na batalha, independente das probabilidades. Mas antes do anoitecer, os cruzadores americanos enfrentariam primeiro ataques de bombardeiros torpedeiros japoneses baseados em terra. Quase 2 dúzias de aeronaves de 2 motores chegaram rápido e baixo, incomum para os pilotos japoneses. Muitos se esquivaram dos disparos dos cruzadores dos Estados Unidos da América, mas o ataque se desintegrou quando atingidos por tiros de 5 polegadas, 40 e 20 milímetros. Um bombardeiro japonês atingiu o mastro principal de São Francisco, destruindo uma posição antiaérea e iniciando um incêndio na popa, causando 44 baixas, entre mortos e feridos. O ataque também levou Helena a uma visão de primeira fila do combate aéreo literal, já que um piloto selvagem da Força Aérea Cactus, que estava mergulhando para ajudar a interromper o ataque, descobriu que estava sem munição para a metralhadora. Em vez disso, ele baixou seu trem de pouso, posicionou-se acima do bombardeiro mais próximo e começou a espancá-lo até a morte em pleno ar usando seu trem de pouso como clavas. Depois de um pouco de ação evasiva que o caça acompanhou facilmente, a repetida pancada quebrou algo importante e o bombardeiro espiralou para baixo até o mar. Apenas 2 aeronaves japonesas retornaram a Rabaul, apesar de danos adicionais aos navios dos Estados Unidos da América causados por um projétil de 5 polegadas que atingiu o funil de um destroyer e um Oerlikon de 20 milímetros do Helena, que atingiu a própria superestrutura com uma rajada de fogo. Apagado o fogo de São Francisco, os navios americanos rumaram para o norte, subindo pelo lado leste de Guadalcanal no anoitecer. Em eventos similares aos vídeos anteriores desta série, a abordagem da marinha japonesa foi dificultada pelo clima, que perturbou suas formações, enquanto os Estados Unidos da América entraram na batalha em uma linha ordenada, mas sem o navio almirante e o navio líder, equipados com o radar de busca de superfície SG mais avançado. A formação dos Estados Unidos da América tinha 4 destroyers liderando a coluna, depois Atlanta, São Francisco, Portland, Helena e Juno, e então os destroyers restantes trazendo a retaguarda. Desses, o 4º destroyer na parte da frente da coluna United States Ship O'Bannon e os 3 cruzadores mais ao fundo, bem como o último destroyer Fletcher, foram os que carregavam o radar SG. As forças da Imperial Japanese Navy, não esperando oposição, pré-carregaram seus canhões com granadas de bombardeio. Essas eram adaptações especiais do projétil antiaéreo tipo 3, algo que viria a desempenhar um papel-chave mais tarde. Quando a meia-noite passou e se tornou o dia 13, muito parecido com as forças do almirante Macower no início da campanha, os navios de Abe se dirigiram entre a ilha Savo e Guadalcanal, enquanto os navios dos Estados Unidos da América, sem saber, se dirigiam para eles em um curso quase recíproco. Inicialmente, a formação da Imperial Japanese Navy tinha o cruzador leve Nagara na liderança, com os 2 couraçados e os destroyers espalhados em ambas as asas. Uma aeronave de reconhecimento da frota avistou os navios dos Estados Unidos da América anteriormente. Abe esperava que a tempestade que os acompanhava permitisse que eles escapassem das forças da United States Navy, bombardeassem o campo Henderson e depois lutassem para voltar para casa de um ângulo inesperado. Mas ao perceber que com a artilharia apenas óptica tal bombardeio seria impossível no meio da tempestade, Abe ordenou que seus navios executassem um par de manobras de retorno duplo para deixar a tempestade passar à frente deles, o que por sua vez levou à dispersão dos destroyers em pequenos grupos relativamente desconectados. Novamente um padrão familiar começou a se desenvolver. Os navios americanos com radar avançado detectaram alvos se aproximando, com Helena sendo o primeiro a notar. As comunicações se quebraram novamente, com apenas relatórios fragmentados chegando a Callahan, que havia dado instruções pré-batalha quase inexistentes. O almirante Scott ordenou que seus navios atirassem no inimigo imediatamente sob seu comando. Callaghan continuou indagando ao destroyer líder, United States Ship Cushing, o que ele avistava, enquanto aparentemente ignorava as atualizações contínuas e frequentes de Helena. Mas sem o radar SG, o Cushing não conseguia ver nada. Sem o equipamento de visão noturna e o treinamento disponível para o Imperial Japanese Navy Callahan,
ele ficou com um monte de informações dispersas de uma tecnologia que ele realmente não entendia ou confiava, e nada para relacioná-la fora da escuridão quando o observava a olho nu. Como resultado, os dois lados continuariam a se aproximar até que ambos os lados avistassem fisicamente elementos do outro e a distância começasse a diminuir ainda mais. 10.000 jardas, 5.000 jardas, 3.000 jardas. Ambos os lados hesitaram. Arbane sabia que os projéteis de bombardeio não eram ideais para confrontos entre navios. Ele poderia interromper, recarregar e voltar, mas desperdiçaria tempo e perderia o elemento surpresa. Callahan tentava se posicionar da melhor maneira, mas a dispersão dos navios japoneses dificultava a escolha de uma abordagem ótima que não o deixasse exposto ao fogo de flanqueamento de outros grupos. Isso levou a uma série de ordens confusas, com vários navios seguindo diferentes conjuntos de instruções, e a linha ordenada dos Estados Unidos da América começou a se desfazer, mesmo com repetidos pedidos dos principais destroyers dos Estados Unidos da América para permitir que eles disparassem torpedos de alcances quase inerráveis, foram negados por seu almirante, e então eles tiveram que começar a tomar ações evasivas para evitar colidir com os navios japoneses. Todos tinham suas armas apontadas para todos os outros, mas ninguém estava disposto a puxar o gatilho, pelo menos até 1h48 da manhã, quando a Imperial Japanese Navy quebrou o silêncio. Vendo os navios dos Estados Unidos da América enquadrados pelos seus próprios, holofotes brilharam e Atlanta se encontrou quase ao alcance de katana do Hiei. Uma posição insalubre e, como um sinal, as armas de ambos os lados ganharam vida. Os navios dos Estados Unidos da América agiram como alguém preso em um pub durante uma briga que simplesmente deu de ombros e partiu para cima do oponente mais próximo. Novamente, como em Cape Esperance, sua capacidade de luta foi rapidamente comprometida por um almirante confuso que ordenou navios ímpares atirarem para estibordo e pares para bombordo. Sem ordens prévias identificando os navios, e com a formação americana dividida, os navios dos Estados Unidos da América se separaram entre os que ignoraram as instruções e continuaram atirando em quem haviam escolhido e os que cessaram fogo temporariamente enquanto tentavam descobrir sua posição na linha e onde deveriam atirar, já que agora havia apenas uma formação teórica. Isso, como você pode esperar, levou a uma distribuição bastante desigual de fogo. Todos os cruzadores, exceto Helena e 2 destroyers, decidiram que o Akatsuki japonês era um bom alvo, em grande parte porque, junto com Hiei, ela era um dos únicos 2 navios japoneses com seus holofotes acesos, tornando-a um alvo bastante óbvio. O capitão de Atlanta ordenou contra-iluminar um navio japonês, mas o oficial de artilharia decidiu que atear fogo era uma forma de iluminá-lo, e ordenou que os canhões de 5 polegadas de Atlanta começassem a atirar em qualquer coisa que os iluminasse. Surpreendentemente, sob tal barragem combinada devastadora, o destroyer japonês explodiu e afundou rapidamente, antes mesmo de ter disparado seus torpedos. Primeiro sangue para a United States Navy. Infelizmente, a pobre e velha Atlanta estava na frente e ainda sob a luz dos feixes de Hiei, e assim, junto com qualquer fogo de retorno de Akatsuki, ela se tornou o equivalente americano do desafortunado destroyer japonês, recebendo múltiplos impactos de projéteis rapidamente. Algo para o qual o pequeno e levemente protegido cruzador realmente não estava equipado, e mais ou menos ao mesmo tempo que todos os outros começaram a atirar, o Inazuma e o Ikazuchi emergiram de uma escola de chuva, viram o que estava acontecendo e prontamente enviaram uma dúzia de torpedos para longe antes que o fogo de Portland ou São Francisco destruísse a proa deste último navio e o forçasse a recuar. Assim, Atlanta logo recebeu pelo menos 1, possivelmente 2, impactos de torpedos do tipo 90 e 3 que a deixaram sem energia e à deriva, embora ainda flutuando. Nas proximidades, o destroyer United States Ship Cushing também foi atacado, mesmo sem torpedo, devido à maior presença japonesa na área. O United States Ship Starret disparou várias salvas contra o Nagara, mas, como os navios japoneses carregados com projéteis de bombardeio, o destroyer americano tinha pré-carregado estrelas de projéteis,
muito bonitas ao explodir no casco do cruzador japonês, porém um tanto ineficazes. Felizmente, a alta taxa de disparo dos canhões de 5 polegadas permitiu enviar rapidamente algumas salvas de projéteis regulares antes que os dois navios em corrida passassem um pelo outro e sumissem na escuridão. Hiei se destacava na ação, fazendo os destroyers americanos líderes se dispersarem diante do gigante que se aproximava para evitar serem atropelados. Torpedos foram disparados, mas a curta distância impediu que eles se armassem. Ricochetearam inofensivamente no navio, que disparou com suas armas secundárias e antiaéreas, destruindo tudo à vista. A situação piorou para o Atlanta quando o San Francisco passou sem percebê-lo, disparando suas armas de 8 polegadas e atingindo o Atlanta com fogo amigo. Pelo menos 7 granadas eliminaram grande parte do pessoal de comando, incluindo o almirante Scott. San Francisco havia, pelo menos ostensivamente, tentado disparar contra Hiei, cujo grande número de holofotes a tornava um alvo tão óbvio quanto Akatsuki havia sido minutos antes. Além disso, ela estava mergulhando no cerne da formação dos Estados Unidos da América, tornando-a difícil de ser ignorada. A queda do destroyer japonês desviou a atenção para o cruzador de batalha. Como se viu, avançar contra seu inimigo poderia ter suas desvantagens. O United States Ship Lafay quase colidiu com o gigante cruzador de batalha, assim como o confronto entre o His Majesty's Ship Spitfire e o Seiner Majestat Schiff Nassau em Jutland. O navio capital japonês não conseguiu abaixar suas armas principais o bastante para atingir o destroyer. No entanto, o contrário não era verdade, e logo tudo, desde o fogo de 5 polegadas até as armas antiaérea e algumas armas pessoais da tripulação, estavam disparando em qualquer coisa a bordo do Hiei que não estivesse blindada, com o apoio entusiasmado do Sterett e O'Bannon, que também estavam muito perto para serem facilmente engajados. Isso danificou extensivamente as obras superiores do cruzador de batalha e feriu o almirante Abe, prejudicando suas decisões de comando. Entretanto, o navio não corria risco de afundar e suas armas principais não foram afetadas, apesar do estrondo acima ter atordoado a tripulação do Lafay, deixando-os temporariamente comunicando-se apenas por sinais manuais até que seus ouvidos parassem de zumbir. Incapaz de lidar pessoalmente com os destroyers semelhantes a mosquitos e muito frustrado por ter que vê-los escapar na noite depois de infligir quantidades desproporcionais de danos, Hiei, em vez disso, se voltou para San Francisco, que agora estava mais perto do navio almirante japonês do que Atlanta havia estado minutos antes. Uma tempestade de fogo se desencadeou do cruzador de batalha em combate. Acompanhado pelo fogo de Kirishima e alguns destroyers próximos, esses disparos despedaçaram as obras superiores de San Francisco e, enquanto o almirante Callahan e a maioria da tripulação da ponte morriam no inferno e nas explosões, alguns sobreviventes cheios de estilhaços acabaram em partes improváveis do navio. E agora aconteceu que todo o oficial comandante sênior de ambos os lados estava agora morto ou fora de ação nos atos iniciais da batalha. Os disparos deveriam ter afundado o cruzador pesado dos Estados Unidos da América, mas os cruzadores de batalha ainda estavam limpando suas armas de projéteis de bombardeio. Enquanto rasgavam as seções não blindadas do navio com eficácia mortal, não violaram a proteção principal da armadura para afundar o navio. Projéteis perfurantes de armadura subiam pelos elevadores de munição, mas o processo levou alguns minutos, permitindo que o navio almirante americano danificado revidasse. Os artilheiros, motivados a estabelecer novos recordes para a taxa de fogo, enquanto o cruzador varria o navio maior de proa a popa. Todas as armas com tripulação sobrevivente, desde a massiva de 35,56 cm no Hiei até a de 23 cm em São Francisco, baterias secundárias e algumas armas antiaéreas, trocavam golpes a menos de 3.000 jardas. Kirishima entrou na briga, e logo o lado estibordo do navio almirante americano se assemelhava a uma cena do inferno de Dante, com alumínio em pó, magnésio, tinta, munição e corpos todos subindo em um inferno furioso. Após receber disparos de munição perfurante de 14 polegadas, o navio perdeu a direção, com a ponte de controle secundária também destruída. Os oficiais remanescentes de São Francisco buscavam alcançar a torre de comando, enquanto as poucas equipes de controle de danos sobreviventes tentavam conter os múltiplos vazamentos abaixo da linha d'água. O navio pegava fogo por cima e inundava por baixo.
Se algo não fosse feito em relação a um ou outro em breve, eles explodiriam ou virariam. Para agravar, um destroyer japonês começou a circular e atirar neles com suas próprias armas, incluindo tripulantes no convés usando armas leves. A salvação veio na forma do United States Ship Helena, que, assim como havia feito em Cape Esperance, estava disparando em todas as direções com suas armas de 6 polegadas de disparo rápido, e talvez um pouco menos voluntariamente do United States Ship Juno, que Hiei estava agora passando ao lado e se tornou o principal destinatário do fogo do navio japonês. Isso permitiria que São Francisco mergulhasse na escuridão. Na troca, bem como no dano mais geral, ela conseguiu acertar um golpe que desativou o fornecimento de energia do Hiei para sua direção e torres principais, enquanto também atraía Helena para fora da luta principal para tentar protegê-la. A batalha agora estava degenerando em uma série de combates individuais confusos, pontuados por clarões brilhantes conforme as conchas do tipo 3 explodiam brevemente entre os combatentes. O Cushing aleijado foi avistado por destroyers japoneses que, junto com Nagara, finalizaram o ataque, deixando o navio à deriva e afundando. Laffey, recém-saído de metralhar Hiei, correu direto para um quarto dos destroyers restantes da marinha japonesa e, junto com Kirishima, entre tiros e outro bem-sucedido ataque de torpedo tipo 93 que arrancou a popa do navio, o destroyer desafortunado foi deixado à deriva em chamas e, eventualmente, afundaria. Em outro lugar, alguém atingiu Harusami com força o bastante para lançar a popa do navio para fora d'água e também deixá-la em chamas, embora ninguém descobrisse quem havia feito isso. As longas lanças, porém, estavam densas na água e logo Portland foi atingida na popa, girando em círculos pelo oceano tentando descobrir para onde apontar suas armas, atirando ocasionalmente em Hiei, que agora estava em chamas intensas e era um alvo evidente na noite. O restante dos navios dos Estados Unidos da América não estava se saindo muito melhor. Isso estava se transformando no tipo de briga noturna bagunçada, que era mais uma série de confrontos individuais do que uma única batalha, que era o que a marinha japonesa queria desde o início, e entre a carga de Udachi e Amatsukaze e vários destroyers da marinha dos Estados Unidos da América se alimentando, sem saber na mira dos japoneses. Um após o outro, os destroyers Barton e Monson foram fatalmente atingidos, e o cruzador Juno, o único que ainda estava teoricamente na luta graças ao Hiei ter sido um pouco reduzido em capacidade de combate, até chegar ao pequeno cruzador dos Estados Unidos da América, viu outro bem-sucedido ataque do tipo 93, que despedaçou seu casco e desabilitou a maior parte do equipamento do navio, deixando Juno sem escolha a não ser bater em retirada. Em outro lugar, o cambaleante São Francisco foi atacado por um Matsukaze, como mencionado anteriormente, que sentiu o cheiro de sangue na água, mas ele mesmo foi então atacado pela Helena próxima, que viu uma morte fácil, e que por sua vez foi cercada por Asagumo, Muruzami e Samidari, que viram um grande alvo distraído. Esta ação em 4 frentes, liderada pela Helena, foi principalmente contra a Imperial Japanese Navy, causando danos significativos em todos os lados, porém sem afundamentos imediatos. Mais 2 destroyers da Marinha dos Estados Unidos da América, Aaron Ward e Sterrett, se separaram após o Sterrett receber fogo cruzado de navios próximos ao Hiei. Porém, encontraram o Udachi, também perdido, que não os detectou a tempo. O Udachi foi atingido por projéteis de 5 polegadas e tudo mais que os 2 destroyers puderam atirar, deixando-o mortalmente ferido e abandonado. Mas, assim como a confusão que se formou em torno de São Francisco, as coisas escalaram mais uma vez, quando Teruzuki teve melhor percepção, emboscando Sterrett e fazendo buracos suficientes para forçar o destroyer dos Estados Unidos da América a se retirar. Desconhecendo o destino de seu compatriota, Aaron Ward se viu encarando os canhões de Kirishima, uma luta que não terminou bem para o destroyer, que logo estava morto na água. Após quase 3/4 de hora de curtos e violentos combates corpo a corpo e períodos de tripulação procurando desesperadamente na escuridão e em qualquer radar sobrevivente pelo próximo alvo ou um atacante que se aproximava, os 2 lados começaram a se afastar. No papel, os japoneses saíram por cima do confronto. Hiei sofreu danos preocupantes, mas Kirishima estava intacto. As tripulações leves em Nagara e 4 destroyers estavam prontas para ir, e mais 4 estavam danificados, porém operacionais. Além de Hiei, apenas 3 destroyers estavam faltando na chamada.
Portanto, a missão de bombardeio ainda era viável, pois do lado da Marinha dos Estados Unidos da América, ambos os almirantes estavam mortos e apenas Helena e Fletcher podiam continuar lutando. As forças de Abe deveriam ter passado por eles, destruído o campo Henderson e concluído os desembarques sem mais interferências. No entanto, como Mikawa antes dele e Kurita depois dele, Abe agora escolheu se desvincular e se retirar no ponto em que realmente deveria ter prosseguido. Embora suas forças estivessem dispersas e parte da munição de bombardeio houvesse sido disparada na escuridão, se o aeródromo ainda estivesse parcialmente operacional após seu assalto, ele poderia sofrer um ataque aéreo no dia seguinte. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda tinha granadas de alto explosivo regulares, muitos navios com armas menores e várias horas de escuridão em que as forças americanas teriam dificuldade em responder. Mas por qualquer combinação de razões, e para ser justo, ele havia sido atingido no rosto por estilhaços, provavelmente estava gravemente concussado e de fato não se lembraria de nada da batalha depois de ter sido atingido quando foi interrogado posteriormente. Além de 2 destroyers deixados para trás para ajudar Hiei, o restante das forças japonesas recuou para o norte pouco antes das 3 da manhã. Por sua vez, isso significava que os desembarques não poderiam prosseguir, já que a Força Aérea Cactus estaria operacional ao amanhecer, transformando uma vitória tática em derrota estratégica. Mas a luta ainda não havia acabado. O sol nasceu revelando 6 navios incapacitados na área geral da batalha, 3 de cada lado. Portland, um dos navios americanos incapacitados, encontrou-se ao alcance do Yudashi, um dos navios japoneses mais estacionários, e prontamente o afundou com tiros de canhão. A Matsukaze, o próximo navio japonês danificado, mancava rumo ao norte sob ataque aéreo, mas conseguiria chegar em segurança. A chegada da Força Aérea Cactus permitiu que a Marinha dos Estados Unidos da América controlasse o campo e enviasse embarcações de apoio para resgatar sobreviventes e rebocar os navios americanos deixados para trás. A atenção de ambos os lados rapidamente se fixou em Hiei. Aeronaves da Marinha Japonesa de bases como o Rabaul e do porta-aviões Júnior foram enviadas para cobrir o encouraçado cambaleante, enquanto a Força Aérea Cactus, apoiada pelos pilotos combativos do Grupo Aéreo da Enterprise, com o porta-aviões dos Estados Unidos da América na área, visava varrê-los e aumentar o dano ao Hiei. As forças dos Estados Unidos da América dominaram os céus, abrindo caminho para destacamentos de Avengers, Dauntlesses e alguns otimistas bombardeiros B-17s, que, como a Enterprise, estavam distantes para iniciar seus ataques. Como os danos pré-existentes de Hiei se agravavam, Abe tentou que o navio irmão a rebocasse, mas com as armas de lançamento de aeronaves atingindo o alvo e temendo um ataque submarino, a operação foi cancelada e Hiei começou a naufragar. Ela finalmente iria ao fundo naquela noite. Os 3 navios americanos em maior perigo, Portland, Aaron Ward e Sterett, foram recuperados da zona de batalha para reparos, embora por pouco para o Aaron Ward, resgatado dos últimos tiros de Hiei por uma onda de Dauntlesses, e Portland quase foi atingido por torpedos de barcos patrulha-torpedo americanos que o confundiram com um navio japonês. São Francisco conseguiu escapar um pouco estilhaçada, embora por pouco. Na escuridão, o navio perdeu o contato com Helena, que quase o explodiu para fora d'água quando ele ressurgiu sem ninguém para responder ao desafio do cruzador leve. O rádio, o apito, as luzes de sinalização, as bandeiras, etc., haviam sido todos destruídos. Felizmente, um dos poucos sobreviventes encontrou uma pequena luz de sinalização e conseguiu piscar o número do casco do navio. Atlanta, contudo, não teve a mesma sorte e afundou devido aos danos acumulados simultaneamente ao Hiei. A maioria dos sobreviventes foi resgatada por pequenas embarcações de Guadalcanal, pois o casco avariado se aproximou o suficiente para sinalizar às forças americanas em terra, que também organizaram um rebocador para levá-la a águas rasas. Juno estava fazendo um bom tempo com os outros navios sobreviventes da Marinha dos Estados Unidos da América, apesar dos danos, quando o I-26 a avistou e enviou uma salva de torpedos, tipo 95, em sua direção, passando entre Helena e São Francisco. Havia indícios de que haviam disparado contra São Francisco, mas atingiram Juno, detonando o depósito de munição do navio.
Embora mais de uma centena da tripulação tenha sobrevivido, o capitão de Helena, o oficial sobrevivente mais antigo, não acreditava que alguém pudesse ter saído, o que era compreensível, pois os destroços estavam caindo ao redor dos outros navios dos Estados Unidos da América e uma enorme onda da explosão quase virou São Francisco. Mas ele não verificou essa suposição, o que foi estranho, dado que ele havia sido elogiado antes por levar um comando para o meio do United States Ship Lexington em chamas na Batalha do Mar de Coral para resgatar sobreviventes. Talvez uma combinação de fadiga e choque tenha influenciado suas decisões atuais, mas independentemente disso, ele seguiu em frente. Uma ação que custaria a vida da maioria dos sobreviventes e a carreira do capitão de Helena. Outra carreira que não sobreviveria à batalha foi a do almirante Abe, que Yamamoto nunca perdoou e basicamente expulsou do serviço da marinha japonesa. Tendo inicialmente aliviado-o do comando, Yamamoto deu ao almirante Kondo o comando de uma nova força centrada em Kirishima e ele recebeu mais cruzadores pesados para compensar a perda de Hiei. Yamamoto então ordenou que ele tentasse novamente na noite seguinte, de 14 para 15. É isso. Valeu por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para avaliarmos um navio, informe nos comentários abaixo. Lembre-se de comentar no post fixado sobre o dique seco.